Olá, meu nome é Pamela, sou taróloga, bem-vindos ao canal. Essa vai ser a minha leitura dessa próxima semana para o signo de Virgem. Lembrando que é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo, pegue apenas o que ressoar com você. Essa leitura serve para Sol, Ascendente, Vênus, Lua, Júpiter e onde você quiser, onde você puder encaixar Virgem aí no seu mapa astral. Se por acaso você está assistindo a leitura para saber de alguém do signo de Virgem, pode ser que ressoe com você, então pegue o que ressoar, tá bom? É uma leitura bastante livre. Eu coloco como signo de Virgem, porque é realmente focada para quem tem posicionamentos em Virgem no mapa astral, mas ela tá aberta, o tarô ele realmente tá aí, ele tá para quem precisar da mensagem, ok? Bom, eu vou começar a leitura. Eu já embaralhei um pouquinho as cartas. Eu vou embaralhar mais um pouco. Eu uso o tarô tradicional Smith-Waite. Eu uso um método intuitivo de leitura, então não tem nome esse método. Bom, é isso, vamos lá. Lembrando que é uma leitura geral, você pega o que ressoar aí com você. Vamos lá. Signo de Virgem. Aqui. Fundo do baralho, Cavaleiro de Copas. Para mim, o Cavaleiro de Copas é uma carta do idealista, do conquistador. Podem ser novas ofertas de amor, novas ofertas de trabalho, mas para mim ela fala de um desejo muito grande de se mover pelo coração. Cavaleiro de Copas acredita nos sonhos dele e vai atrás de alcançar e de realizar esses sonhos. Bom, deixa eu dar uma ajeitadinha, porque é virgem e tem que estar tudo bem bonitinho. É brincadeira. Vamos ver. É brincadeira, mas é verdade, né? Tem que estar bonitinho aqui. O máximo possível. Então, o que eu tô vendo aqui, algumas cartas que me chamam a atenção. Carta do 8 de Copas. É uma carta de deixar algumas situações para trás, então você pode ter percebido que algumas coisas não estão dando certo aí e pode ter resolvido abandonar ou ainda vai resolver abandonar alguma situação que não é interessante para você. Só um minuto. Na busca por coisas que são mais interessantes, que falem mais com o seu coração, você pode ter tentado alguma coisa aí, percebeu que não dá certo. A carta do 8 de Copas, algumas pessoas, eu principalmente quando eu estudava tarô no começo, associava com uma carta de tristeza, falava, nossa, tá indo embora, né? Pode ter alguma depressão associada, não deu certo. Mas na verdade é uma pessoa que tentou algo, foi com todo o desejo, tentou, viveu a situação até determinado período, aprendeu o que tinha que aprender ali e percebeu que não dava certo, é o momento de ir embora. Então é uma carta, para mim, hoje em dia, é uma carta que fala de coragem. Nesse sentido, ela se associa aqui com a carta da força que está no meio da leitura, que é uma carta de autodomínio, é uma carta de para mim, ela, ao mesmo tempo que ela fala assim de dominar algumas situações internas e externas, ter coragem para tomar algumas atitudes, ela também é uma carta que ela fala sobre essa coragem. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma carta que justamente o nome fala, é uma carta de força, porque às vezes para sair de alguma situação você realmente precisa de força, ela também é uma carta que para mim ela fala de certa forma de paz, porque a moça aqui que domina o leão, você vê que ela faz com uma atitude bastante gentil. Então o que está me ressoando agora na leitura é que por mais que você tenha que abandonar alguma coisa aqui, que eu não sei exatamente o que houve uma aceitação. Você precisa de alguma força para sair dessa situação, mas como há aceitação, você faz isso com uma certa gentileza e acreditando que há lugares melhores aí para onde você pode ir. Eu vejo que não é tão fácil, não é um processo tão fácil, porque eu tenho 8 de espadas aqui. O 8 de espadas fala daquele aprisionamento mental, assim, então nossas crenças limitantes. Às vezes a gente fica num lugar, se eu pegar a força aqui no sentido negativo, a gente fica forçando uma situação porque tem medo que não haja dias melhores, que não haja situações melhores. Então eu vejo que
apesar desse abandono, que pelo que eu estou entendendo agora, ser um abandono, um novo começo, ser de certa forma pacífico, por mais que ele tenha exigido algum autodomínio e alguma força para você realizar isso, traz algum medo e é normal. Os processos na vida realmente, sempre que a gente tem que encerrar uma etapa ou dominar algum assunto, se libertar de alguma coisa, se libertar de uma forma de ver as coisas, enfim, sempre traz algum medo. É normal que o ser humano tenha medo. O medo faz parte da existência, ele até nos ajuda a viver mesmo, assim. Se o ser humano não tivesse medo, seria realmente o caos, né? Então, o medo, de certa forma, ajuda, mas quando ele aprisiona, como diz o Oito de Espadas, aí é perigoso. Então, dá uma olhadinha nessa semana aí se tem alguma coisa que ainda te aprisiona, se tem alguma forma de ver o mundo que ainda te aprisiona, uma forma de pensar, alguma sensação de que talvez um lugar novo, de outra forma de ver a vida, de pensar, ter que cortar algumas coisas da sua vida, te trazem um medo, assim, te dá uma sensação de que as coisas não vão dar certo. Então, se você tiver nessa semana esses pensamentos aí de que seus sonhos são grandes demais, ou de que você tem que fazer força demais para sair de uma situação, de que não vai dar certo, dá uma olhadinha se realmente isso tem a ver com fatos reais, concretos que estão acontecendo, ou se é mais uma conversa mental aí do seu medo tentando te prevenir de alguma coisa, mas na verdade te aprisionando num lugar que não é mais seu. Aí eu tenho a Rainha de Espadas aqui, que também me chama a atenção logo no começo, que a Rainha de Espadas é uma carta de corte. Então a Rainha de Espadas, ela realmente analisa as situações com bastante frieza, porque é uma carta da mente, uma carta de espadas, fala do mental. Ela analisa as situações com frieza e ela decide o que é bom para ela ou não. Pode estar associada aqui com essa carta do Oito de Copas, você realmente tentando deixar alguma situação aí para trás. Ou pode ser que você precise deixar alguma situação e aí não precisa ser um relacionamento ou um trabalho. Pode ser uma forma de pensar, pode ser uma depressão, pode ser uma forma de enxergar as coisas. As cartas estão te falando essa semana. Eu não vou mais gravar de dia. As cartas estão te falando essa semana para ter uma visão um pouco mais otimista aí sobre a vida, sobre as coisas, acreditar que pode dar certo, acreditar nos sonhos que vêm do seu coração, talvez tentar sair de posições mais negativistas aí que dizem que as coisas não vão funcionar, que tá tudo muito difícil, que não adianta tentar. As cartas falam para você ter coragem e sonhar que as coisas podem melhorar, e às vezes você vai precisar de um auxílio da mente aí, às vezes só acreditar no que você está vendo ou no que estão dizendo para você não vai ser suficiente, você vai precisar de alguma racionalidade, de se dominar sua forma de ver as coisas, dominar suas crenças e falar, não, eu escolho acreditar que algumas coisas podem funcionar. Eu escolho acreditar que se eu trabalhar, se eu investir, como diz o Sete de Ouros aqui e o Cavaleiro de Ouros, são cartas de investimento de longo prazo, de acreditar, de trabalho. Então, você pode estar mudando aí apenas simplesmente a forma de ver a vida, acreditando que se você parar de focar no negativo aqui ou nas coisas que deram errado e começar de forma racional a acreditar que se você trabalhar, que se você investir no que você deseja, você pode colher os frutos desse 10 de ouros aqui, que é uma carta de recompensa, uma carta de prosperidade, as coisas podem funcionar. Eu vejo aí a necessidade também de focar em emoções mais positivas. Então, tem um chamado aqui para a racionalidade bem forte, para você deixar as emoções e pensamentos negativos de lado. Um chamado para você focar no que é concreto, no que é prático, com essas duas cartas aqui. E um chamado para você focar nas emoções positivas, com 9 de Copas, é a carta dos sonhos, da realização de sonhos, de desejos. E a Rainha de Copas, que é a carta do bem-estar emocional, assim, de realmente um contato grande com as emoções positivas, com os sonhos, com acreditar que a sua felicidade é possível. Então eu vejo aí você, para algumas pessoas, saindo de situações complicadas e indo em direção a acreditar nos seus sonhos, acreditar no novo dia, e você vai colher esses frutos dos seus sonhos, você vai realizar esses seus desejos. Eu vejo para algumas pessoas aí a necessidade de melhorar o foco das emoções, então talvez pessoas aí que estão com depressão, que estão com pensamentos muito negativos, você começar a focar nas suas emoções, trabalhar essa negatividade aí através do mental e através de acreditar nos seus sonhos. Então é possível que haja uma necessidade
de algum olhar para as emoções nessa semana para os virginianos, para não deixar as emoções dominarem a ponto de entrarem nesse medo aqui e não fazerem o que desejam. Mas é uma semana bastante positiva. Se você realmente está cortando coisas da sua vida, eu vejo você cortando coisas que não servem e indo rumo a coisas positivas. Se você está fazendo esse trabalho emocional, de olhar para suas emoções, tentar identificar o que é negativo e tirar isso da sua vida, tirar isso da sua perspectiva, para isso não atrapalhar o seu caminho, eu vejo você alcançando isso. Eu vejo muito trabalho, vocês são signo de terra, eu tenho várias cartas de terra aqui, e são cartas de terra muito positivas, então eu vejo aí bastante trabalho essa semana, bastante foco, bastante determinação. Isso vai te ajudar muito. Então, qualquer coisa que seja no sentido material essa semana vai te ajudar muito. Então, focar muito no trabalho, focar muito no estudo, fazer exercício. Se você tem o hábito de mexer com a terra, então mexer com a terra em um lugar que tenha terra, entrar em contato com a natureza sempre que possível, isso vai te ajudar bastante. Eu vejo a necessidade de focar de novo nos seus sonhos. Então, quais são os seus sonhos? Pode ser que num meio de caminho, aí às vezes por alguma tristeza, por alguma situação que não deu muito certo, você esqueceu um pouquinho dos seus sonhos, as coisas que você sonhava, as coisas que te traziam alegria. Essa semana fala, muda o foco para alegria, muda o foco de novo para os seus sonhos. Acredita que pode dar certo, porque eu vejo dando certo. Você tem a determinação, você tem a paciência, você tem o foco necessário para colher esse fruto aqui que você deseja. Começa a acreditar que é possível. Tira o foco das emoções negativas, coloca o foco nas emoções positivas, na estabilidade emocional, nos seus sonhos. Se precisar, dá uma chamadinha aí para a mente, para ela entrar numa clareza, num estado aí mais às vezes até meditativo aí, para não se deixar perder na negatividade. Se você perceber que está se perdendo na negatividade, foca de novo no seu sonho, foca de novo no que é concreto. Você está indo no caminho certo, só precisa ajustar aí alguma rota, talvez abandonar alguma coisa que não está servindo, talvez abandonar uma forma de ver alguma coisa, talvez abandonar um pouco o desejo de se deixar levar demais pela opinião alheia. Eu vejo uma semana de concretização, de foco, de determinação. Eu acredito que é uma coisa natural para os signos de terra, mas há um chamado aí também para as emoções. O que te alegra? O que te faz feliz? Quais são os seus sonhos? O que você sente assim que vai ser a realização do seu desejo? Porque eu vejo você indo no caminho da realização dos seus desejos e com bastante prosperidade, com bastante concretude. Então não são sonhos que vão ficar só na mente, que nunca vão ser realizados, não, eles vão ser concretizados com esse 10 de ouros aqui, e eles vão trazer muita alegria para você, muito preenchimento emocional, mas às vezes precisa aí de um certo foco, de uma certa força, de um certo autodomínio, de não se deixar levar pelo que é negativo, de sair de situações que não servem mais para você e de focar no que é sólido, no que é concreto, porque você está indo na direção dos seus sonhos, mas realmente precisa primeiro, acreditar que seus sonhos são possíveis de serem realizados, trabalhar para que isso aconteça e saber determinar o que serve e o que não serve, o que vai ficar, o que não vai ficar no caminho desses sonhos. Você consegue fazer isso a partir da racionalidade aqui da Rainha de Espadas. Bom, é isso. Se você gostou, por favor, curta e se inscreva no canal, compartilha com quem você sabe que gosta desses assuntos. Muito obrigada e até mais.